Jeff Bezos, o dono da Amazon e uma das pessoas mais ricas do mundo, passou a Páscoa em Portugal e foi embora incólume, o que me leva a questionar o até aqui célebre profissionalismo dos nossos carteiristas. Quer dizer, o homem anda aí a passear-se por tudo o que é local turístico e ninguém lhe foi no porta-moedas? Pá, tínhamos superávit orçamental já em 2022. Assim, só a nós é que nos continuam a vir ao bolso. Comitê Central número 51, edição de 18 de abril de 2022, convosco, como sempre, Alberto Gonçalves, Carlos Guimarães Pinto e eu próprio, Tiago Dores. Temos um programa cheio hoje. Na primeira parte vamos falar do orçamento, que segundo o Ministro das Finanças, em nenhum dicionário é um orçamento de austeridade. Talvez alguém devesse sugerir ao Ministro das Finanças ir ao dicionário, ver o significado da palavra dicionário, e vamos falar do regresso às aulas. Também às aulas de matemática, claro, ainda assim, e em todo o caso, um regresso em que a lógica está posta de parte. Posteriormente, no Camarada da Semana, vamos falar de um ex-ministro que, enquanto ministro, tratou de assegurar boas condições de trabalho a um futuro ex-ministro, que por acaso era a mesma pessoa que o, entretanto, ex-ministro, e na sessão de esclarecimento vamos perceber como é uma ida às compras com Elon Musk, o dono da Tesla. Alberto e Carlos, ainda assim, para começar o programa de hoje, vamos falar do Orçamento de Estado elaborado, aliás, por Fernando Medina e apresentado nos últimos dias, um orçamento que, como referimos logo à entrada, é um orçamento sem qualquer vislumbre de austeridade. Carlos, talvez estejas ligeiramente mais por dentro deste assunto do que o Alberto, sem desprimor dos professores Alberto de Gonçalves pela análise de finanças públicas, mas queres começar a analisar este orçamento de Estado e a dar-nos os pontos fundamentais sobre o mesmo? Bem, ainda estou mais ou menos a meio do articulado, aquilo são 800 páginas, portanto não já vais a meio? Boas leituras. É pá, excelente. Uma leitura pascal extraordinária. Deve ser uma delícia. Um bocadinho mais de meio, mas sim. Acho que não mudou muita coisa em relação ao orçamento que foi apresentado antes, com uma coisa importante, é que entretanto houve coisas no mundo que mudaram, nomeadamente as expectativas de inflação. E aquilo que a inflação representa, na verdade, é uma forma de imposto. É uma forma de imposto, porque obviamente as pessoas veem o seu salário real baixar e o governo vê as suas receitas aumentarem. E aumentam porquê? Porque se as coisas em vez de 100 passam a custar 110, o IVA sobre essas coisas aumenta, porque é uma percentagem daquilo que isso custa. Se houver reflexos no salário, no rendimento dessa inflação, mesmo mantendo o poder de compra, também há mais impostos. Portanto, há um aumento da receita do Estado por via da inflação à custa das pessoas que agora pagam mais e por aí fora. Ou seja, vamos ter um imposto inflacionário que vai aumentar as receitas do Estado. Isso para quem quer gastar... Portanto, tudo bem. Isso para quem quer gastar é ótimo. Não, claro. Para quem tem vontade de gastar é ótimo. Portanto, aqui há duas possibilidades. Ou o governo gasta mais em linha com as receitas adicionais que vai ter devido à inflação, ou seja, aumenta a dimensão do Estado, ou compensa as pessoas, ou pelo menos parte da compensação, recebendo este imposto inflacionário, reduz as taxas de imposto no total. Se reduzir, estou a dar um exemplo, não é uma proposta para todos os efeitos, mas era giro começares a apresentar propostas concretas aqui, porque é pá, que ganhava um novo, não era? Este fórum ganhava uma todo um novo elan. Se havia uma coisa que antes custava 100 e tinha uma taxa de imposto a 23%, agora custa 110, uma forma de compensar parte dessa subida é o imposto passar a 22%, que o Estado arrecada exatamente a mesma receita, em vez de arrecadar ainda mais. E eu duvido, obviamente, não só duvido, como sei que o Governo não irá por esse caminho, ou seja, aproveitará o imposto inflacionário para duas coisas: para fingir que atinge bons resultados orçamentais, enquanto aumenta a despesa. Vai-se aproveitar da inflação, portanto haverá
alguma Carlos, o que é austeridade. estupendo aumentar a despesa, porque esse aumento de despesa terá por sua via também, tendencialmente, um efeito inflacionário, não é? O curioso é que vamos ter austeridade com aumento de despesa, que é aquilo que a inflação permite. Em 82 ou 83, quando o FMI veio, e tivemos um processo de austeridade bastante mais agressivo do que aquele que tivemos em 2012 e 2013, bastante mais, mas como havia inflação, e havia inflação bastante mais alta do que aquela que temos agora, era possível, em termos nominais, ou seja, os valores dos salários da despesa a aumentar, mas esse valor, em termos reais, ou seja, aquilo que efetivamente podia comprar, baixava. Era uma austeridade brutal. Estávamos a falar em diminuições de salários reais de 10% num ano. Mas como eram atingidos com 20% de inflação e 10% de aumentos, não havia o mesmo tipo de reação. Eu acho que vamos ter um bocadinho isso neste Orçamento de Estado. Aliás, já estamos a tempo, portanto, este Orçamento só vai entrar em vigor no verão, em julho, ou seja, já são 6 meses com inflação, mas sem qualquer tipo de aumentos ou de reduções fiscais. Portanto, é isso que vai acontecer este ano. Este ano vamos ter uma espécie de austeridade, mas com aumentos nominais de despesa que não compensam a inflação. O que é bestial, porque dá sempre para argumentar que, lá está, que não há austeridade, não é? Que não há austeridade, claro. Que não há austeridade. Além de não haver austeridade, outra citação que tenho aqui, Alberto, para lançar se calhar o teu comentário, outra citação de Fernando Medina, é a seguinte: ter contas certas é uma política de esquerda. É uma política de esquerda. Exatamente, eu sim. vi essa. Eu antes disso estava a pensar, as pessoas costumam invejar os cargos de deputado. Costumam dizer, eles querem todos ir para lá, eles querem etas. Eu estava a pensar, passei os últimos dias a ler um livro, não vem nada ao assunto, mas era uma história da Califórnia, de um tipo já falecido chamado Kevin Starr, porque pude ler o que me apeteceu, e uma coisa bem escrita que eu gostasse, e o Carlos tem que ler 800 páginas escritas. Agora podia ler o... Pronto, até amanhã, até para a semana. Elaboraram, sim. Ele podia estar a ler o Guerra e Paz finalmente, não era? Perdendo mais ou menos o mesmo ou Moby Dick, ou assim, ali há uns anos, Guerra e Paz. Aqueles clássicos. A reler, vá. Para ser coisas com 800 páginas. O Ulisses, que ninguém lê, não é? Pois. Não li. Não, mas mesmo assim estamos a falar de grandes clássicos, mas quase que o Pedro Chagas Freitas era preferível do que toda a obra do que 800 Exatamente. Páginas escritas ali por uns matraquilhos do Dr. Costa. Se calhar nem inclui os anexos, se calhar. Depois ainda há a questão dos mapas e dos quadros e por aí gráficos, fora. Os queijinhos todos lá. Sim. Eu não sei, a gente atribui isto ao Dr. Medina. Isto não é o orçamento que já vinha, que foi rejeitado. Ou a parte dele, sim. Acho que grande parte é, não é? É um copy-paste boa parte dele, sim. Pouco, pelo que eu percebi, sem o ter lido, confesso, pouco adaptado Acho que lá às novas realidades, não é? Depois lá no meio, e diz que começou uma guerra na Ucrânia, pronto. Parece assim umas coisas, sim, e que a inflação ganha outro, que aquilo, a inflação não é nova, mas ganha outro lance, não é? Para o governo, para as contas do Orçamento de Estado, a inflação não é necessariamente mais, pelo contrário. Pois, acabaste de explicar isso, sim. Dá-lhes mais receitas e a parte da despesa que é fixa, de repente desvaloriza-se, em termos reais fica mais pequena. Portanto, mas quanto àquilo que perguntaste, Carlos, das contas certas serem uma política de esquerda, disse o Medina, não é? Exatamente, sim. Estava-me a lembrar de quando o Che Guevara foi ministro da Economia em Cuba. Com grande êxito. Era giro, em termos de contas certas, ver como aquilo correu. Presumo que se sabe. Acho que sim, as políticas de esquerda costumam redundar. Aliás, falámos há pouco sempre do período, em contas certíssimas. Do ajustamento dos anos 80, falámos por exemplo, dessa necessidade de ajustamento. Também ela vinha na ressaca, exatamente, resultado destas boas contas, exatamente destas. Imagino que chega a ter contabilizado os mortos e os feridos muito bem, os preços políticos. Metia ali nos balancetes certas, daquelas coisas que os contabilistas fazem. Previsões de fuzilamentos face a fuzilamentos efetivamente levados a cabo. Tudo batia certo, provavelmente. Houve uma eficácia grande nessa matéria. A execução foi... Taxa de execução, literal, exatamente, de execução, não tanto aqui. Eu sei que estamos a comparar um bocadinho abusivamente, só um bocadinho, mas ligeiramente, sim. É giro. Eu gosto sempre de me lembrar que o Che Guevara foi escolhido em Cuba como Ministro da Economia. Ou seja, quem é a besta mais sanguinária que temos disponível? Ministro da Economia. Vai para a Economia. Ministro da Economia.
é o tipo indicado. Era o especialista em execuções, execuções não fiscais, não necessariamente fiscais ou orçamentais. Pois, exatamente. Mas, portanto, eu só voltando um bocadinho atrás, e eu já referi isto noutro fórum, lá está, mas creio que não teve a atenção merecida. Mas estes 3 governos de António Costa beneficiam de um enquadramento que eu acho que mais nenhum político, do qual mais nenhum político português beneficiou. É que António Costa tem sempre desculpa para as coisas não funcionarem, em todos os seus governos. Teve 4 anos da culpa é do Passos, depois teve a Covid e agora tem a guerra na Ucrânia. Quer dizer, António Costa passa 10 anos eventualmente num governo, sem nunca, efetivamente, ter que assumir exatamente as responsabilidades. Fazer alguma coisa? Por alguma coisa que fica por fazer, porque basicamente apresenta sempre uma desculpa que embora em muitas circunstâncias seja válida para o governo português, como é válida para o governo de outro sítio qualquer, menos a questão da culpa é do Passos, mas ainda assim António Costa consegue ir saltando de desculpa em desculpa e acaba por estar à frente do governo 10 anos sem nunca ter propriamente que assumir responsabilidades de coisa alguma. Chama-se isso, Tiago, desculpa, ser mentiroso, não é? E ser pouco escrutinado também, não é? Aquele discurso que ele fez na tomada de posse, que ele virava as páginas todas, não é? Pois, da austeridade, da pandemia, vai virar a da guerra, vira tudo. Agora, o poder de compra das pessoas é que encolhe progressivamente. Mesmo que não tivesse havido Covid, mesmo que não houvesse guerra, o poder de compra não seria famoso com esses pormenores, que não são assim tão insignificantes. Estamos como estamos e vamos ficar como vamos ficar, o que é um bocadinho mais preocupante. Sim, e como referiste bem, uma das páginas que António Costa virou foi a da Covid, que está virada. Esqueceram-se foi do pormenorzinho. Olha a transição, na escola, impecável. dos putos na escola, exatamente, mascarados. Os putos continuam a ir mascarados para a escola. Havia a dúvida se essa medida iria ser alterada agora no início do 3º período, mas pelo simples não foi alterada. Os putos continuam a ir mascarados. Pelo simples não. Vão mascarados para a escola e se calhar, pelo menos esta geração até à faculdade, não tira a máscara, que é por... Isto até 2052 ninguém desmascara este país. Sim, as crianças nas escolas continuam a estar mascaradas. Eu creio que é das poucas circunstâncias em que alguém tem que estar mascarado. Obviamente continuamos a ter que estar teoricamente mascarados em locais fechados, mas parece-me que esta realidade já não é verdade em grande parte dos países europeus e dos países em geral. Mas em Portugal, de facto... Em lado nenhum, Tiago, praticamente. Acho que é a Itália, e a Itália já anunciou, embora ainda não haja a certeza absoluta, que a partir de 1 de maio acabou esta história toda. Acho que somos nós a vanguarda desta matéria de prolongar as máscaras, e é que já nem se anuncia praticamente que as coisas continuam. É quase por inércia que a imposição prossegue. Houve uma pouquíssimo noticiada alusão a que o fim do estado de alerta se prolongava de 18 de abril, agora até 22 de abril, que acho que é sexta-feira ou coisa assim. Pronto, mas quase nem foi falado. Já aquilo corre seguidamente, fluidamente, sem ondas, sem explicações, sem justificações, sem obstáculos. Não sei, houve alguém que já pôs por acaso, a deputada Isabel Moreira, levantou o facto disto não ter fundo legal, base legal absolutamente nenhuma. Não sendo jurista como ela, também me parece que o Conselho de Ministros não pode... Isto prende-se tudo com uma resolução que o próprio governo arranjou aqui há uns meses para o próprio... Quando se dissolveu o Parlamento, o governo arranjou maneira de... Não é de poder, é de dizer que pode lançar estes sucessivos estados de alerta e estados de outras... presumo que de calamidade e até de emergência assim de forma... esporádica, mais ou menos aleatória. Mais ou menos aleatória, sem escrutínio nenhum. E é o que tem feito. Isto tem seguido. Isto ia acabar a não sei quantos de março, ia acabar no final de março, ia acabar no 3 de abril, ia acabar a 18 de abril, agora vai a 22 de abril. É quando lhes apetecer, quando eles virem, isto vai prosseguir até eles virem que as pessoas, apesar de tudo, veem televisão, viajam e veem que lá fora já ninguém pratica isto. Em Espanha já acabou, mas em Espanha mesmo antes de acabar as pessoas já entravam nos restaurantes, a maior parte delas à vontade, já ninguém dizia nada, isto já não faz sentido nenhum. O problema disto tudo,
Pronto, isto mostra a prepotência do governo, mostra os abusos, mostra isso tudo. Mas mostra uma coisa pior, que é o facto dos portugueses, na sua maioria, quererem isto. Não é apenas não se importarem com isto. Acho que há uma parte significativa dos portugueses, que hoje é menor do que terá sido há uns meses, que gosta disto ativamente, gosta destas imposições, gosta destas regras, não por nenhuma questão científica, nenhum fundamento, nada, é apenas porque, pelo simples não, é melhor continuar, mas não sabem explicar porquê, já entraram. Mas e porquê especificamente esta questão das escolas, não é? Há aqui alguma questão que tenha a ver com o poder negocial, eventualmente, de sindicatos? Nas escolas, eu acho que são as pessoas que fazem pressão, porque sim. Há uma percentagem de pessoas que não sei quantificar que estão em pânico com isto. O que é estranho ainda assim os professores terem esta capacidade de pressionar o governo neste sentido, porque, segundo li ainda há pouco, ainda há 28 mil alunos sem todos os professores, portanto, aparentemente faltam imensos professores, mas os poucos que há fazem muita pressão. Ou então, se calhar, são os que não estão nas aulas que têm mais tempo para pressionar o governo. Eles não estão nas aulas por algum motivo, porque acham errado haver só uma máscara. Eles só voltam às aulas quando os alunos usarem 5. Não, e mais do que dar aulas aos alunos, é pressionar o governo, nomeadamente para que os alunos continuem exatamente a usar máscara. Mas isto não é só nas escolas, atenção, não se passa só nas escolas, os supermercados, as lojas, sim, todas, exatamente, os lugares interiores continuam sem nenhum motivo, no país alegadamente mais vacinado do mundo, o segundo mais vacinado, não há nenhuma razão para que isto aconteça, a não ser... É especialmente aborrecido para os putos, que passar 7 ou 8 horas por dia. Sim, a mim não me incomoda nada, eu vou a restaurantes em que não entro com máscara, ninguém me diz nada, não frequento sítios em que tenha que usar máscara, a não ser situações muito excepcionais, portanto a mim não me incomoda, não, de facto não, os miúdos e muitos, também atenção, há muitas pessoas que não gostam desta situação, mas aparentemente são a minoria, não é? E não tem o peso que têm os que estão aterrorizados ou que não sei qual é o motivo que os move. Claro. E isto agora com o calor para o acne vai ser tramado para os putos. O dia todo a suar dentro da máscara, vamos ter uma crise não de Covid, mas provavelmente isto não tem, mesmo a sério, não tem benefício nenhum. Não tem. Não creio que tenha grandes benefícios. Carlos, consegues discernir algum benefício? Não, e a obrigatoriedade das máscaras terá que acabar em breve. Acho que se não acabar em breve, possivelmente a luta contra este tipo de obrigatoriedade, especialmente nas escolas, onde ela é mais prejudicial e onde grande parte dos alunos não corre grande risco. Isto vai acabar. Eu não quero acreditar que não acabe nas próximas 1 ou 2 semanas. Acho mesmo que vai acabar, e se não acabar, parece-me que a luta contra este tipo de coisas vai ser... Mas é que quer dizer, a luta continua? De repente parece que... Não, vai ser levada a outro nível. A luta ainda vai começar, se houver luta ainda vai começar. Vai passar por outro nível, e eu honestamente quero confiar que isto vai acabar muito em breve, nos próximos dias, nas próximas 1 ou 2 semanas. Como o Alberto disse, nós somos um dos poucos países, aliás, em Espanha, que é também um dos países mais conservadores nesta questão, não só foi levantada a obrigatoriedade nas escolas, como foi aconselhado não usar nas escolas. Porque houve um estudo feito na Catalunha, Carlos, aqui divulgado há uns 2 meses. Exatamente. Eu confesso... Os prejuízos eram maiores que os benefícios, não é? Na questão da máscara. Eu estou bastante convicto que isto vai acabar nas próximas 1 ou 2 semanas. Acho mesmo que isto vai acabar. Vejo um pouco de sinais por todo lado. Acho que se não acabar, acho que a luta tem que ir para outro nível de protesto civil em relação a isso, principalmente no que toca às escolas. Mas aquilo que me preocupa é o que vai acontecer no próximo inverno, porque acho que mesmo acabando agora há o risco sério de em outubro, novembro, havendo um novo pico dessa obrigatoriedade regressar e de passarmos assim muitos anos com essa obrigatoriedade. E note-se que a falta de obrigatoriedade não impede ninguém de usar máscara, se assim entender. E claro, eu acho que temos que respeitar, se as pessoas querem usar e ir ao supermercado com máscara, 2 ou 3, ou quiserem com escafandro, o que bem entenderem. Agora, a obrigatoriedade, principalmente quando estamos a falar de crianças, temos crianças de 4, 3 anos que nem têm memória do que é ver as suas educadoras sem máscara, aprenderam a falar sem olhar para os lábios das educadoras. Acho que isso
isso causa danos a tão longo prazo que não se entende como é que ninguém é capaz de fazer uma análise custo-benefício à questão das máscaras. Carlos, desculpa interromper, desculpa mesmo. Aqui também há um mês e pouco, a instituição inglesa, Ofsted, agora não me lembro o nome, não quero citar erradamente, a instituição inglesa que avalia e analisa e avalia a qualidade do ensino no Reino Unido, fez um estudo sobre precisamente essa questão, sobre o impacto das máscaras nos bloqueios à aprendizagem dos mais pequeninos, o facto dos educadores estarem com máscara, essas coisas todas, e tirou conclusões absolutamente assustadoras. Sim, não, o que eu... não me referi ao estudo. E é uma organização que está sob a tutela do Ministério da Saúde britânico, não é? Sim, eu referi-me aos estudos, é fazer uma avaliação, quando se decide este tipo de coisas, fazer uma avaliação custo-benefício que inclua outras coisas que não só a questão da saúde. Portanto, estas coisas, independentemente, eu há 10 meses que sou contra qualquer tipo de restrições em relação à Covid e escrevi sobre isso há 10 meses, tenho evitado escrever sobre isso porque acho mesmo que a partir da altura em que a vacinação dos grupos de risco estava feita, qualquer obrigatoriedade deixou de fazer qualquer sentido há 10 meses, mas independentemente disso, aceitando que haja pessoas que tenham uma opinião diferente sobre essa questão, acho que as avaliações têm que ser multifatoriais, não podem ser só pela Direção-Geral de Saúde, porque se é a Direção-Geral de Saúde que só vai ter em conta... Claro, parâmetros que têm a ver estritamente com a saúde. Com a saúde. E com estes critérios vamos continuar com máscaras para sempre, porque as máscaras também dificultam a propagação do vírus da gripe. E ter menos pessoas com gripe é bom para a saúde. Agora, há um outro conjunto de custos que... Eu não me parece que os argumentos da senhora da DGS se prendam muito com a saúde ou com a ciência especificamente. A senhora chega a dizer coisas que é melhor prevenir porque pode aparecer outra estirpe. Pois, sim. Ela repete mais ou menos aquilo que o Sr. Fauci tem dito nos Estados Unidos. Sim. Pode aparecer muitas coisas, não é? Muitas coisas. A questão é que o papel dos extraterrestres. Sim, a questão é que o papel dos decisores políticos deveria ser recolher essas opiniões, esses pareceres das mais diversas áreas, ou seja, ter noção dos efeitos destas medidas nas mais diversas áreas e a partir daí tomar uma decisão pesando, lá está, os benefícios. Há uma coisa interessante quanto a isso, Tiago. E os prejuízos. A especialista, como eles dizem, que tem coordenado a equipa que aconselha o governo, certo, já anda há mais de um mês a dizer que é a altura de acabar com as máscaras nas escolas. Sim. É própria, agora não me lembro o nome dela, talvez Raquel, qualquer coisa, não tenho a certeza. Portanto, o governo já nem os especialistas ouve, isto já vai em roda livre. E na Assembleia da República, do Bloco de Esquerda ao Chega, houve declarações de... Sim, acho que está toda a gente mais ou menos. A pedir. Tirando talvez aquele deputado PSD, aquele Batista Leite, não é? Talvez esse, não sei. Sim, que ganhou grande notoriedade neste período. Mesmo o PSD fez uma declaração contra, pelo menos, as máscaras nas escolas, portanto... Não sei se o Ricardo Batista Leite concorda com isso, mas tirando o próprio PS, que se continua a agarrar o que quer que a DGS diga. Eu não sei se o PS se agarra ao que a DGS diz ou se a DGS se manda, não é? Mas também me custa entender o que é que o PS ganha com isso. Quer dizer, ganha. Eu acho que ainda há uma maioria de pessoas que prefere. Em Portugal eu acho que há uma maioria de pessoas que alinha pela tal questão o prazer, por um lado por medo, por um lado pelo gozo de poder impor coisas aos outros. Isso vamos ver quando isto for levantado, se houver muitas pessoas cheias de vontade disso, se calhar vão continuar a usar. Vês nas ruas, Carlos, já não há máscara nas ruas, por obrigação há muito tempo, e vês a quantidade de pessoas que ainda se vê. Algumas, eu não diria que são a maioria. A maioria, pois talvez não, talvez. Mas assumimos, está pelo menos assumido que, obviamente, daqui para a frente, quem quiser usar máscara, seja em que circunstâncias for, em locais públicos, pode fazê-lo sem qualquer restrição. Isso, para os ladrões é uma maravilha. Sim, parece-me estar totalmente assumido. Pode usar. Mas deixa-me dizer que mas isso já era uma coisa duvidosa. Há 3 anos atrás seria duvidoso dizer sim, isso. Exatamente. Não é? Nós votámos com máscara, presumo que vocês também. Uma pessoa vota sem tirar a máscara para se identificar sequer. Não, é possível. Eu fiz notar isso aos senhores da mesa e eles não souberam responder. Claro. Vocês sabem que eu sou a pessoa do cartão. Antigamente entrava-se sem máscara, não podias entrar, por exemplo, num banco mascarado, obviamente. Era mau sinal.
Com a taxa de abstenção que há, quem é que se ia dar ao trabalho de roubar um cartão de cidadão para ir votar? Realmente, era preciso ser... Um tipo que preza o dever cívico. Quer mesmo, quer tanto ir votar que tem que gamar um cartão de cidadão, porque perdi o meu, estou desesperado para votar. Mais um voto no PAN e tal. Sim, acho que enfim, não seria. Esqueci-me de uma nota, não sei se vocês têm reparado, que ainda em relação às máscaras e às crianças, que as crianças obviamente são mais influenciáveis por natureza, não é? É essa a fase em questão, não é? É de apreenderem e captarem tudo o que se passa à sua volta. E uma coisa que tenho reparado às vezes na rua é de famílias a passear em que os adultos estão sem máscara e as crianças com máscara. Como eu não quero acreditar na pior versão, que é os adultos sem máscara obrigarem as crianças a usarem a máscara, acho que não será isso. Não será isso. Não. Acho que decorre mesmo das crianças hoje, muitas crianças estarem mais assustadas do que os adultos em relação ao vírus, um vírus que dificulta. Não as afeta praticamente. Exatamente. Portanto, estamos aqui a falar de um efeito psicológico muito forte e de saúde mental que pode durar anos. Conheço um caso, não se deve citar casos muito específicos, podem não valer nada, mas neste caso é capaz de valer. A filha de um casal amigo, adolescente, tem 15 anos, os pais tiveram muita dificuldade para a convencer a largar a máscara. Mal sei esse caso. A fronteira é muito ténue entre os pais não obrigarem propriamente os filhos a usar a máscara ou não serem capazes de comunicar com os filhos o facto de não ser necessário usar a máscara, ou seja, este caso a responsabilidade dos pais num caso ou noutro são pessoas letradas, ou seja, capazes de comunicar e tudo isso, mas a miúda de alguma maneira assumiu aquela... Pois é isso. E com adolescentes ainda é... Pois, uma adolescente com 14, 15 anos. Crianças mais pequenas ainda se consegue se calhar. Com adolescentes, enfim. Mas isso assusta-me e é uma questão de saúde também, mas é uma questão de saúde de longo prazo, que é de saúde Exatamente. mental e muita da felicidade futura das crianças depende da sua estabilidade, da sua saúde mental, até muitas vezes mais do que outro tipo de desenvolvimento intelectual, a parte da saúde mental. Estamos efetivamente a prejudicar essa parte. Disse a doutora Graça Freitas, as crianças habituam-se. Habituam-se, as crianças habituam-se a tudo, claro, então são habituam-se a tudo. Claro, exatamente. Pancada e não, mas a parte terrível dessa frase é que é verdade. Pois é, exatamente. É alguém aceitar e aceitarmos isso, não é? Nós, não só aceitarmos uma senhora que é capaz de dizer isso em público, como uma funcionária pública de responsabilidade, aproveitar essa circunstância, não é? Em nosso benefício, em nosso suposto benefício, em benefício da nossa do nosso suposta tranquilidade. Eu honestamente acho que a certa altura as pessoas vão usar de forma voluntária em alturas de inverno e por aí fora. Eu vivi na Ásia durante muito tempo. Pois sim, eu tinha alunos que vinham para as minhas aulas de máscara porque achavam que era mais seguro para eles ou que tinham uma altura mais frágil ou o que quer que seja. Mas isso aceita-se. Porque provavelmente... Agora, obrigatoriedade e instigar o medo desde muito cedo, acho que isso é terrível para a saúde mental das pessoas, terrível mesmo. Vamos, portanto, esperar que as máscaras na escola acabem e vamos esperar, em contrapartida, que o apoio do Azeite Talismã e dos Hotéis Vila Galé ao Comitê Central, esse nunca acabe. Apoio que pode também ser prestado pelos nossos ouvintes e espectadores diretamente ao Comitê Central através do MBWay para o número 912-480-091. A primeira parte do programa fica por aqui, mas nós voltamos já de seguida com o Camarada da Semana. Ofereça bons momentos a quem mais gosta. Ofereça presentes Vila Galé. E o camarada da semana é João Leão, o ex-ministro das Finanças, que assumiu o cargo de vice-reitor do ISCTE. João Leão vai gerir o Centro de Valorização de Transferência de Tecnologias, cujo financiamento está no orçamento do Estado, que o próprio João Leão ajudou a desenhar e que foi apresentado na semana passada. E por este motivo, João Leão
terá sido acusado, em alguns casos, de ter agido em interesse próprio e haver aqui uma certa promiscuidade no facto de ter aprovado verbas das quais agora, de certa maneira, poderá vir a beneficiar. E tudo isto aparentemente se passou no prazo de 2 dias, ou seja, 2 dias depois de deixar o governo, João Leão assumiu este cargo no ISCTE. Há aqui algum conflito de interesses, Alberto e Carlos, ou nem por isso? Ou este processo é todo ele extremamente transparente? A designação do instituto que ele vai liderar, pelo menos indicia transparência. É o Centro de Valorização de Transferências, não é? Portanto, é de valorização, é transferência, não seja transferência portanto, de antigos políticos para cargos. Exatamente, eles transferem gente do ISCTE para o governo e depois retransferem as pessoas do governo para o ISCTE, eles andam nisso. E depois este governo tem para aí 6 pessoas ou 7 do ISCTE, acho eu. Sim, e depois também aqui no âmbito do ISCTE depois também saem muitas daquelas cartas, não é? Assinadas por imensas personalidades da sociedade civil, normalmente... a propor as coisas mais extravagantes. Sim, e muito raramente a insurgirem-se contra medidas, por exemplo, tomadas pelo governo ou contra, não é? Contra políticas levadas a cabo pelo Partido Socialista. Carlos, tu conheces os meandros deste caso? O que é que se passou aqui? Há ali questões interessantes. Temos uma ex-ministra, que é reitora do ISCTE, que terá desenvolvido conversas para contratar uma ex-ministra do PS, que enquanto o João Leão era ainda ministro, incitou conversas para o contratar para vice-reitor, do qual esse próprio vice-reitor tinha aprovado um orçamento que, note-se, não era do Ministério do Ensino Superior, era do próprio Ministério das Finanças, uma cabimentação do Ministério das Finanças. 8 milhões, não é? Para um projeto dos que o ex-ministro das Finanças, agora vice-reitor, irá gerir nos próximos anos. Obviamente isto cheira a conflito de interesses por todo lado e nem há uma mas se calhar está preocupado em gerir bem este dinheiro que foi transferido. Quem é que eu vou confiar para gerir este dinheiro dos contribuintes? Em mim próprio? Obviamente, possível, então... É perfeitamente possível que seja isso, ou então já estaria a preparar o seu futuro e acho que qualquer uma das interpretações é plausível. E isto, aquilo que me parece, eu já disse isso muitas vezes aqui, é que o PS já não quer saber. Acho que o PS já não quer saber porque as pessoas não querem saber, porque as pessoas querem saber se recebem mais 20 euros ao final do ano, não. E então age como se dominasse completamente o país, como os que têm uma organização pública. E note-se, eu acho que se os partidos quiserem ter as suas próprias universidades, os seus próprios que façam aquilo que bem entenderem. Agora, com o dinheiro deles, não com o dinheiro público. Aquilo que o PS faz é constituir um conjunto de centros de poder e de doutrinação com aquilo que é o dinheiro de todos, com aquilo que é o dinheiro dos contribuintes. E isso é um abuso permanente, vão-se dando cada vez mais passos nesse sentido, que é, domina-se o banco de... Lá está, desculpa, a culpa é dos passos. Como ele, de forma... Desculpem, foi vergonhosa, esta foi vergonhosa. Não foi estupenda, de forma tão subtil como isto ia passando. E nisto interrompi o Carlos. Claro que estás atento, Alberto. Eu muito atento ao que tu estás a dizer, Carlos, mas não tão atento como o Alberto. Isso é fantástico. Vão-se dando passos no sentido do PS dominar todos os aspectos da vida e financiar, porque isto depois pode levar as outras universidades a reagir da mesma forma, que é, se nós empregarmos aqui uns ministros do PS, se calhar começamos a receber... mais fundos para projetos especiais e de repente temos todo um sistema universitário ali dependente ou a receber ordens do Partido Socialista. Aliás, viu-se isto que aconteceu agora, soube-se que tinha havido reitores de outras universidades insatisfeitos ou surpresos com aquilo, mas nenhum desses reitores veio ao público dar a cara e dizer: eu estou insatisfeito com isso. O que já de si é um péssimo sinal. É um sinal de que as pessoas já têm medo de perder, acham que isto é injusto, mas pensam que se derem a cara ainda serão mais prejudicados. E isto é uma forma de controle daquilo que devia ser a área do país mais independente, que é o ensino
universitário, onde se produz ciência, onde se faz challenging das políticas públicas e por aí fora. E onde dizer que se produz ciência no ISCTE é um abuso, é uma liberdade poética, mas está bem. E em alguns casos, e onde estamos a formar a malta que depois vai ser a mão de obra dos países ricos da Europa, portanto temos de ter cuidado com isso, não vamos pôr em causa... Ninguém contrata os licenciados, ninguém contrata os licenciados no ISCTE para coisas no ISCTE é possível que não. Ainda assim, este centro que João Leão vai coordenar, eu estava aqui a ler, concentra 8 centros de investigação, 10 laboratórios e 3 observatórios da instituição. Laboratórios? O termo é laboratórios? É o que diz no jornal. E como é no observatório... Sociologia e economia são laboratórios? Sim, são laboratórios. Agora isto, 8 milhões para tanta coisa, se calhar até acaba por ser pouco, não sei o que é que se consegue fazer com escassos 8 milhões. Mas ias dizer, Alberto, desculpa. Um laboratório neste contexto não é exatamente o que a gente costuma, indo ao dicionário, aquele dicionário do Dr. Medina. Laboratório não significa isto. Isto é um gabinete com 3 socialistas a conspirar em maneira de nos aliviar os rendimentos através de Sim, é no sentido em que esta malta é doutor. Não é um laboratório como são os laboratórios lá, da Pfizer, que agora se fala muito. Não sei o quê. É no sentido em que esta malta que se licencia no ISCTE também é doutor, não é médico. Se houver um parto no meio do ISCTE, em princípio nenhum destes artistas consegue resolver o assunto. Algum doutor presente e tal. Exato, algum doutor na sala. Não, algum doutor útil, não destes. Sim, eu por acaso uma vez no estrangeiro, só uma história gira, desculpa, uma vez no estrangeiro, num país onde não é habitual, pelo menos até agora, a primeira-dama dos Estados Unidos ser a esposa de Joe Biden, não era habitual tratar pessoas que não são médicos por doutor. E eu viajava com um grupo de pessoas no qual havia um indivíduo, também português, que tinha um banalíssimo cartão bancário, com o clássico DR antes do nome, porque tinha um curso superior. Beneficiámos de estupendos descontos num hotel à conta de acharem que o homem era médico. E, portanto, nesse aspecto é uma grande mais-valia em alguns países. Num hotel americano uma vez aconteceu isso comigo meu, também tinha o doutor no cartão, o senhor é médico e tal. Felizmente não houve nenhum ataque. Não, era economista, era economista. Era exatamente como, também o meu amigo também era economista, mas felizmente não houve nenhum ataque cardíaco durante a noite na instalação, na unidade hoteleira, e saímos a correr na manhã seguinte, se alguém se engasgava ao pequeno almoço, era preciso manobra. Heimlich maneuver que ninguém obviamente sabia fazer. Mas pronto, isto talvez para coroar aqui esta questão então de o eventual conflito de interesses entre... Deixa-me só... Não é tentar nada, exatamente, é concordar com o Carlos. O PS já não quer saber, já não disfarça. Isto já chegou a um ponto que ninguém... Eles podem fazer o que quiserem. E sabes qual é a prova disso? Esta notícia saiu no Público. Sim, portanto, é verdade. Eu acho que a partir daqui... Mas o Público desmentiu... então retiro Não, o Público não desmentiu a própria notícia, publicou uma fonte que desmentia aquilo, claro. Ok, mas isto eu acho que é... João Leão e o ISCTE negam qualquer conflito de interesses. Pronto, estamos satisfeitos. Sim. Se eles negam é porque é assim. Mas eles realmente podem fazer absolutamente o que querem. Já não é de agora com maioria absoluta. Não é que o escrutínio do PCP e do Bloco fosse propriamente muito, muito eficaz. Acutilante, pois. Agora é absolutamente nulo. E já se percebeu que as pessoas, que o eleitor médio, não quer saber também. Sabes do que é que o eleitor médio quer saber, Alberto? E Carlos também. Querem saber que o azeite de Talismã é um estupendo azeite e que os hotéis de Vila Galé são estupendas unidades hoteleiras que não caem nestas patranhas, lá está, como esta que nós comentámos na América só por causa do DR num cartão bancário. E, portanto, o Azeite Talismã e os hotéis Vila Galé apoiam o Comitê Central, como os nossos ouvintes e espectadores também podem fazer através do MBWay para o número 912-480-091 ou, em alternativa, se preferirem, tornando-se patronos do Comitê Central em patreon.com/Comitê Central. O Camarada da Semana fica por aqui, mas nós voltamos de imediato com a sessão de esclarecimento. Campo sábio, ninho de raízes seculares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda um néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores,
saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único. Campo sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. Sessão de esclarecimentos, passo em que respondemos às perguntas dos nossos espectadores e ouvintes. Por favor, continuem a enviar as vossas perguntas para comitecentral21@gmail.com, comitecentral21@gmail.com. Podem fazê-lo por escrito, meramente por escrito, como é mais tradicional. Podem enviar um ficheiro de áudio para podermos escutar as vossas bonitas e as vossas maviosas vozes, ou podem acrescentar a isso ainda a vossa imagem também e enviar uma pergunta por vídeo. E aí temos o pacote completo e aparecem aqui no Comitê Central de corpo inteiro, digamos assim. Bom, a pergunta desta semana chegou-nos através do nosso ouvinte Luís Fernandes e pergunta o Luís: Elon Musk, o dono da Tesla, fez uma oferta de compra da rede social Twitter. A confirmar-se esta operação, que consequências acham que poderia ter no panorama das redes sociais e da liberdade de expressão, em particular, esta compra do Twitter por Elon Musk? E esta é a pergunta do Luís Fernandes. Luís, muito obrigado. Alberto e Carlos, esta foi de facto O Carlos tem mais seguidores no Twitter, eu começo. Pois é, eu tenho 0 seguidores no Twitter, portanto eu não vou ter nada a dizer sobre este assunto, mas esta foi uma das notícias mais comentadas e mais faladas dos últimos dias. Há um grande sururu nos Estados Unidos com esta questão e muitas reações de várias partes a este interesse demonstrado por Elon Musk, que Elon Musk demonstra, aliás, pela compra do Twitter. Diz, Carlos, avança. Sim, parece-me... há aí redes sociais ao pontapé, portanto, as pessoas que estão insatisfeitas com o Elon Musk, supostamente um extremista da liberdade de expressão, não sabem o que é que isso significa, mas dizem que é um extremista da liberdade de expressão. Eu acho... Usaram essa expressão? Sim. Tem-se usado, sim. Hoje é pejorativa, hoje a expressão é pejorativa. Ok. Algo pejorativo. Eu confesso que já disse isto, acho que efetivamente quando se tem liberdade de expressão, ela existe para ouvirmos aquilo que não queremos ouvir, e portanto vai haver muitas pessoas que não vão gostar daquilo que vão ler, que escrevem e por aí fora, mas tudo isto é muito mais preferível termos alguém numa cadeirinha a decidir o que é que pode ou não ser dito, o que é que pode ou não ser escrito. Eu acho que isso é terrível. Todos os regimes totalitários começaram por aí, começaram precisamente pela limitação à liberdade de expressão. Portanto, não vejo isso. Quem não gostar daquilo que venha a ser publicado no Twitter e que hoje não é, ou que muda de rede social ou desliga, que é o que eu faço às vezes, passar dias sem olhar para as redes sociais, não me apetece. Isso não é limitador. Eu também acho que quem cada vez que alguém é suspenso do Facebook ou do Twitter ou quer que seja, vem aos gritos dizer que a sua liberdade de expressão foi não sei o quê, usem outra. Quer dizer, não vejo aí grandes motivos para chorar. Existem imensas redes sociais por aí que são relativamente fáceis de criar até hoje em dia, portanto não vejo ali nenhum tipo de restrição. Acho que pode ser boas notícias para o Twitter, que financeiramente, apesar de ter algum impacto cultural, até hoje financeiramente tem sido um desastre. Aliás, basta ver quanto é que vai custar comprar o Twitter em relação àquilo que custaria comprar o Facebook ou outra 40 mil milhões, ainda assim. 40 milhões é bom. Sim. É pouco. Eu já estou a ficar um bocado desatualizado. É pouco. É 3% custaria fazer o mesmo ao Facebook, por exemplo. É? Estamos a falar de uma coisa muito... Ainda assim, e como dizes, Carlos, por força da situação financeira do Twitter, esta oferta do Elon Musk parece que é uma excelente oferta para a generalidade dos acionistas. É bastante acima do valor que o Twitter tem. Tem um prémio significativo. Ele irá rentabilizar aquilo de alguma forma financeiramente. Está a fazê-lo por uma questão de liberdade de expressão. Eu quero acreditar que é esse o caso. Aliás, que não quer fazer para calar certas áreas políticas,
quer mesmo fazê-lo para que toda a gente fale. Agora, as redes sociais são um produto e não nos podemos esquecer disso. Se amanhã houver uma rede social que estiver coberta do mesmo estilo de publicações, pode haver muitas pessoas que simplesmente deixam de visitar, não querem ir. Eu não acho mal que alguém crie uma rede social e só permita que publiquem orações. Pronto, publica isso, é o produto daquela rede social, desliga tudo o resto. Isso para mim não é censura. Se alguém quiser uma rede social só de orações religiosas, faz. Eu duvido é que tenha grande adesão. Mas pois é. E o mesmo se aplica ao Twitter ou ao Facebook. Sim, o que é interessante. Carlos acabou de lançar uma ideia, desculpa, para uma startup. Uma startup. Já deve haver algumas, eu não estou a par, mas já há de certeza. O que é engraçado é que até pelo menos aparecer esta proposta do Elon Musk, quando alguém se insurgia contra as limitações à liberdade de expressão impostas pelo Twitter, a reação, digamos, do Twitter ou dos fãs do Twitter era sempre, criem outra rede social, criem outra, não gostam desta, criem outra, como tu estavas a dizer, Carlos. Agora, com o Elon Musk decidiu comprar o Twitter, está tudo indignado, como é que é possível este tipo comprar o Twitter? Criem outra, se ele comprar e não gostarem, para quem não está dentro do Twitter, literalmente, convém lembrar que o Twitter, por exemplo, anulou o acesso do Donald Trump. Cancelou a conta dele, não é? Então, ainda presidente em exercício dos Estados Unidos. Sim, já depois das eleições, e mantém, por exemplo, a conta do senhor Maduro da Venezuela, por exemplo. Ou do um ayatollah iraniano, ou de um... Sim, podemos ir por aí fora, sim. Portanto, não é, apesar de tudo, era um presidente ainda eleito de um país democrático. E que não fosse. E que não fosse, mas permite os que não são, continuam. Percebes? Muitos ditadores continuam com contas no Twitter. Portanto, o Twitter tem um critério, pelo menos discutível. Mas é o produto. O Twitter vende um produto. Quem não quiser aquilo. Exatamente. Eu não posso criticar muito. Aliás, em Portugal aquilo tem uma importância dentro de uma bolha muito restrita. É possível que sim, pois. A parte das pessoas, às vezes, há escândalos no Twitter que ninguém sabe. Sim. Que há jornalistas que vão lá buscar os micro-escândalos do Twitter e os trazem para as revistas, muitas vezes nem sequer. Escândalos no Twitter há todos os dias, Carlos. Todos os dias o Twitter está agitado com qualquer coisa. Exatamente. Sim, e cá não tenho noção que seja assim, mas nos Estados Unidos acho que isso é mais relevante. Há muita imprensa que se alimenta do Twitter hoje em dia, não é? O Twitter acaba por ser uma fonte muito mais cultural do que... Lá tem outra força, nos Estados Unidos. Exatamente. Sim. Uma das coisas que eu ouvi ao Elon Musk é que um dos interesses dele nesta compra do Twitter tinha a ver com o facto que me parece simples e lógico da perspectiva da liberdade de expressão, que era que não houvesse algoritmos, digamos assim, a funcionar por trás do pano, ou seja, que fosse evidente aos utilizadores do Twitter, que fossem transparentes os critérios de eventualmente algumas restrições ao tipo de discurso que pudesse haver. Porque eles, além de cancelar, isso é uma coisa que o Facebook também faz, além de cancelarem contas, fazem uma coisa que não vai tão longe, acho que é o shadow banning, ou seja, que restringem, tu publicas uma coisa e a tua publicação não chega às pessoas. Existe, não desaparece, mas também não chega a quase ninguém. Pois. Eles fazem isso também no Twitter, há formas de controlar aquilo mais subtis do que o cancelamento puro e simples de uma conta. Puro e simples. Acho que sim, a questão das redes sociais é bastante complexa, porque eles sempre se trataram como uma folha em branco, ou seja, nós vamos lá, publicamos... Mas o problema é o estatuto até legislativo, não é, das plataformas. Nós publicamos o que queremos e nós que publicamos é que somos responsáveis, não as redes sociais em si. A partir da altura em que passam a ter critérios editoriais... São publisher, não é? E não passam carrier, a ter responsabilidade dos jornais. Exatamente. E eu acho que eles querem um bocadinho das duas querem, ou seja, nós não nos responsabilizamos, mas podemos cortar algumas coisas, ou seja, o que entendermos. Um critério ali entre aquilo que uma folha em branco e aquilo que é um jornal. Um jornal
o jornal tem aquilo que nas redes sociais chama de censura, não é? Eles só publicam aquilo que lhes apetece. Claro. E bem, não é? Com certeza, claro. Tem todo esse direito de publicar o que lhes apetece. Mas depois são responsabilizados por aquilo que publicam. Se publicarem alguma coisa que incrimina ou quer que seja uma acusação falsa, são responsáveis por aquilo. Se as redes sociais querem deixar de ser, e já deixaram de ser, um papel em branco, então passam a ter critérios editoriais, e quanto a mim, devem ter o direito de os ter, desde que se possa abrir outras, mas quando têm critérios editoriais, passam a ser responsáveis por aquilo que lá publicar. Pois esse é o grande problema, é a grande questão também legislativa que se põe neste momento nos Estados Unidos, é essa, não é? Porque as redes sociais querem o melhor dos dois mundos, querem ter essa capacidade de ser editores, digamos assim, de selecionarem a informação que transmitem, sem as responsabilidades inerentes a ser um editor, como dizias, um jornal. E essa é, de facto, a questão fundamental e provavelmente mais complexa de resolver. O problema é o critério, são os critérios que eles usam, Twitter, Facebook, etc., os critérios que eles usam para ajuizar o que é publicável ou o que é que não é publicável, porque não me parece... Ou seja, há muito agora aquela questão das fake news, mas só que muitas vezes as fake news, aquilo que é uma notícia falsa para uns, nem sempre é uma notícia falsa para outros. E mesmo que seja uma notícia falsa, as pessoas têm direito a dizer disparates. Eu acho que o único critério que uma rede absolutamente livre deveria ter era impedir, censurar crimes como a organização de homicídios ou a organização ou o apelo. Coisas que já estão legisladas em muitos casos. Que estão legisladas, não deveriam querer imiscuir-se noutras questões que são absolutamente juízos de valor. O Twitter, desde há uns dias, eu acho que reparei ontem, pareceu-me, vi isso num caso ou dois, não sei se é generalizado ou até que ponto se aplica, ou se é preciso ter um certo número de seguidores para isso se aplicar, tem um disclaimer a cinzento a dizer a opinião deste sujeito é enviesada em prol da propaganda russa. Por exemplo, em matérias que versam a invasão da Ucrânia. Não vi. Pois é admirável a capacidade que o Twitter tem, sim, que a equipa do Twitter tem de avaliar essas questões e de tão nós, e se calhar nós os três concordamos, acho que concordamos nisso, podemos discordar de alguém que reproduz sem grande questionamento o discurso de Moscovo, por exemplo, nesta matéria, com certeza. Mas nós somos nós, só somos nós, não somos nada de especial. Ou seja, a pessoa tem o direito de o fazer, em princípio. Agora, claro, a rede é deles... Ou seja, a censura, o controle que eles fazem, os critérios que usam, são sempre orientados para certos lados, mesmo que seja o lado com o qual nós concordamos, isso não nos deve fazer ficar mais descansados face à utilização desses critérios. Claro. A vantagem disto é poder ver opiniões que nos são absolutamente para nós medonhas, contrárias, absurdas. Não faz mal nenhum, a menos que caibam nessa categoria que tu falaste, Tiago, de crimes que já estão legislados. Um tipo a organizar, amanhã vamos juntar-nos não sei quantos na praça para ir perseguir esquimós ou homossexuais ou não sei o quê. Sim, isto é um crime, parece-me que acho que e mesmo muita gente também compara uma realidade em que as redes sociais são essa praça pública, digamos assim, e que dão aos seus utilizadores esse tipo de serviço como faz uma companhia dos telefones, ou seja, providencia um suporte tecnológico para que as pessoas conversem umas com as outras, mas não vai interromper chamadas telefónicas quando o assunto não interessa a quem é proprietário da companhia dos telefones. E provavelmente nesse caso da companhia dos telefones, até essas conversas não são, em princípio, a não ser que já haja qualquer ordem judicial nesse sentido, não são interrompidas, mesmo que as conversas tenham esse teor que agora referias, Alberto, que sejam... Sim, claro. Que sejam, claro. Sim, as pessoas podem conversar sobre as coisas mais... Exatamente. Agora, de facto, se as plataformas, dessas plataformas das redes sociais têm esse estatuto de carrier, digamos assim, de providenciar essa plataforma para que as pessoas conversem livremente, não podem, ao mesmo tempo, ter a capacidade de editar aquilo que nelas é comunicado. Seria o ideal, é o que o Elon Musk promete... complexidades que as redes sociais trazem, que é o sim, claro. Alcance, né? Alguém publica ali alguma coisa, exatamente, mas também falar ao telefone tem um alcance muito maior. Não, exatamente, e não é de um para um, supostamente. É considerado público, não é? É considerado uma coisa... Uma praça pública. Uma praça pública. Não. Sim, é muito fácil lançar um rumor sobre alguém, e normalmente os rumores são muito mais partilhados e chegam... têm um alcance muito maior do que depois dos desmentidos.
Olha aquilo que eu vos contei em off, por exemplo. Ora, vamos começar Por a divulgar exemplo, isso. Agora Não vamos partilhar aqui, mas Os pôr ouvintes diretamente nas todos. redes sociais, sim. Para não perder impacto. Agora é preciso dizer que o Elon Musk, a primeira oferta dele, ele primeiro tornou-se o principal acionista, não é um acionista maioritário, mas é o principal Certo. acionista do Twitter, não é? Com 9% das ações. Cerca de 9%, sim. E depois fez essa oferta de 43 mil milhões de dólares e foi rejeitada. Acho que Foi rejeitada em particular. o Twitter acionou a tal poison. E por alguns dos maiores acionistas que se mostraram muito preocupados com a eventual entrada do Elon Musk no Twitter pudesse levar a alguns problemas de liberdade de expressão, nomeadamente... Ele é um radical da liberdade de expressão. É principalmente de um príncipe saudita, que é um dos maiores acionistas, que é um indivíduo, muito preocupado com as questões da liberdade de expressão. Sim, veio mostrar-se preocupado e dizer desde já que não vai vender a sua participação no Twitter a esse bandido do Elon Musk. Mas o Elon Musk tem publicado uns tweets, curiosamente ainda não baniram da rede que ele quer comprar. Exatamente. Tem publicado uns tweets meio crípticos a insinuar formas alternativas. Sim, uns smileyzinhos, não é? Eu sou contra o uso de smileys, mas pronto, é o Elon Musk, ele também vai comprar aquilo, em princípio pode fazer o que lhe apetecer, e eu acho, e eu tendo a apreciar entender que o Elon Musk vai avançar de outra maneira para conseguir. Parece que sim. Bom, nós também vamos avançar rumo ao final do programa, não sem antes voltar a agradecer o apoio do Azeite Talismã e dos Hotéis Vila Galé e de lembrar os nossos espectadores e ouvintes que podem continuar a apoiar o Comitê Central através do MBWay para o número 912-480-091 ou tornando-se patronos do Comitê Central em patreon.com/Comitê Central. Lembramos que o Comitê Central estreia todas as segundas-feiras às 21 horas no canal do YouTube do Comitê Central e no Facebook do Comitê Central e que podem também acompanhar o programa em todas as plataformas de podcast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast e em todos esses sítios onde for possível classificar este conteúdo, classifiquem-no com uma nota mais alta, com a nota mais alta que estiver disponível. Nós por hoje ficamos por aqui, Alberto e Carlos, muito obrigado e voltamos para a próxima semana. Até lá. Até para a semana.